Eu sinto, na ginecologia, trabalhando com mulheres lésbicas, por exemplo, as mulheres lésbicas já têm uma dificuldade muito maior de acesso à saúde. Uhum. Né? E aí quero te perguntar, porque você é especialista nisso, e quando a questão de ser lésbica soma com a questão etária? Como que é esse acesso? Você sente que a dificuldade ainda é maior, a invisibilidade, né? Não à toa que o L, gente, LGBT, as mulheres lésbicas estão no início, justamente para reivindicar essa visibilidade. Sim, e vemos sim, e até falando de acesso, o que é acesso, né? Então, acesso à saúde, da mesma forma que a gente definir o que é saúde, definir acesso também é uma questão muito complexa, mas a gente sabe hoje que acessar a saúde é muito além do usuário entrar pela porta da unidade de um serviço. Acesso vai desde o serviço estar aberto na hora que eu não estou trabalhando, se eu sou bem recebido, se tem um ônibus que passa na minha casa e me deixa no ponto de ônibus da frente da UBS, como eu sou tratado lá, como que são as minhas condições socioeconômicas baseadas em racismo. Tem um dado que é a maneira como o usuário percebe a disponibilidade do serviço vai impactar na decisão dele de sair ou não sair de casa para procurar assistência. Então, se uma mulher lésbica, por exemplo, até falando da realidade delas, já teve uma experiência prévia negativa, ou foi, por exemplo, num ginecologista e ele foi meio toscão, invisibilizou a experiência sexual dela, falou, entre aspas, que ela não faz sexo por não ter penetração com pênis. Ou que não precisaria estar ali porque... Não, você não tem risco, você nem precisa... Porque você não transa com homem, então... Exato. Né? Porque daí ela nem vai. Então isso já é... o medo de sofrer discriminação e as experiências prévias negativas vão diminuir o acesso à saúde. E daí vão fazer com que essas pessoas não façam Papa Nicolau, não façam mamografia quando tiver indicação, não cuidem da saúde, porque existe essa barreira, esse muro que impede com que elas acessem a saúde. E às vezes até outras questões de saúde clínica também, né? Porque a gente sabe que o ginecologista, na cultura brasileira, ele é a grande referência da saúde da mulher. E muitas vezes existem questões que estão associadas a índices, né, de mulheres lésbicas, como tabagismo, às vezes obesidade, dislipidemia. E se ela não vai em nenhum profissional, porque existe essa barreira do ginecologista, né? Então pensa, é um contínuo de saúde. Qual que é a cultura? A cultura é mulheres buscam um ginecologista. Daí ela teve uma experiência com o ginecologista que ele falou, não, são outras mulheres, você não precisa. Você não é uma mulher. É como se ele invalidasse ela ser mulher porque ela não está dentro do escopo ali, daquele formatinho que ele está acostumado. Daí ela deixa de ir. E daí ela deixa de ir no único médico que culturalmente as mulheres vão. Que também tem que ter uma visão mais integral de conseguir olhar essa mulher como um todo. E chega lá na frente, esse envelhecimento não é saudável, né? Porque eu não cuidei da promoção da saúde. Tem um dado, Magá, que é muito interessante, mais impactante, que foi da minha pesquisa, que uma maneira da gente medir acesso à saúde é ver quantos exames preventivos as pessoas estão fazendo. Por exemplo, mamografia para o câncer de mama e Papa Nicolau para o câncer de colo de útero. Eu perguntei na minha pesquisa, e eu comparei os dados entre comunidade LGBT e não LGBT. O mais impactante foi a taxa de realização de mamografia e Papa Nicolau. Enquanto as mulheres, e lembrando que todas tinham 50 a mais, então teriam uma indicação pelo Ministério da Saúde. Tá dentro do protocolo, né? As heterossexuais, 50 a mais ou menos 80% já tinham feito alguma mamografia na vida, contra 40% das lésbicas e bissexuais. E a taxa do Papa também foi muito semelhante, 73% das heterossexuais já tinham feito algum Papa Nicolau na vida, contra 38% das lésbicas e bissexuais. Quase o dobro. Sim. Né? Então, mostrando uma barreira de acesso, que se a gente não pensar em educação, em políticas públicas, em redução de desigualdades, seja sociais, relacionadas também ao gênero e às violências, a gente não vai cuidar da saúde. Porque não é só uma mulher que não está fazendo um Papa Nicolau. É isso que você falou. É uma mulher que a gente não está controlando o colesterol, o diabetes, a pressão, a saúde mental, e pode acontecer um envelhecimento de uma maneira pior. Sim. Sim, não, é impactante isso. Toda vez que eu falo sobre isso, sobre saúde de mulher lésbica e bissexual, a gente faz até um apelo, assim. Então, vocês também que assistem são ferramenta de promoção, né? Porque você está recebendo esse conteúdo. Então, pô, se você é da comunidade, se você é lésbica, né? Nossas amigas sapatão que estão aí assistindo, então, fomentem isso na bolha.
Porque às vezes, a gente sabe que a comunidade LGBT também vive, às vezes, numa bolha, até por uma questão de conforto, né? Então, reforcem isso, reforcem a busca por saúde. E essa questão de prevenção e de um envelhecimento cada vez mais saudável possível, né? Muitas vezes é isso que a gente quer também. Porque eu, como ginecologista, os 2 rastreamentos que você citou, que eles existem, né, como protocolo, que é o rastreamento de câncer de mama e câncer de colo do útero, isso não resume meu trabalho. Isso é uma parte do meu trabalho, Sim. né? É muito mais amplo